E aí galera do QGIS, aqui é o Narcélio de Sá e eu tô aqui para dar uma dica sobre rótulos, né? Às vezes a gente está numa situação, como eu estou agora, em que eu preciso trabalhar, fazer um mapa aqui, no caso, os estados do Brasil, e eu preciso ver a feição, mas o meu rótulo cobre a feição. Então, como é que eu posso resolver essa situação? Eu penso em puxar esse rótulo para fora do estado e desenhar uma linha, né, conectando o rótulo à feição. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que levar isso aqui para o Inkscape, eu vou ter que levar para outro programa, eu vou ter que criar um novo shape de linha para conectar o rótulo com a feição. Como é que eu vou fazer isso daí? Então eu procurei, né? Eu quebrei a cabeça, encontrei umas soluções que usam o PostGIS e resolve. Eu já usei, já fiz isso daí, tá linkado aqui no post, é, na descrição do vídeo, né? Tem um post lá pro meu blog onde tem o caminho para você encontrar essa solução para quem usa banco de dados. Essa que eu vou mostrar para vocês também funciona para se você trabalhar com banco de dados, mas eu resolvi quebrar a cabeça um pouquinho mais e tentar uma solução usando só o QGIS, porque eu sei que tem muita gente da comunidade que não trabalha com banco de dados por N situações e que quer resolver esse problema usando só o QGIS, sem precisar levar para outro programa. Então eu estou aqui com um exemplo, onde eu vou querer mover, por exemplo, aqui o rótulo, né, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Pernambuco, do Alagoas, do Sergipe. Então eu vou abrir a edição. Eu estou aqui com a ferramenta de rotulação. Para mim está habilitado mover rótulos. Se para você não está, eu vou mostrar daqui a pouco como é que habilita isso daqui, quando eu for trabalhar com essa outra camadinha aqui, que é a que eu vou usar nesse tutorial, que é só exemplo, certo? Eu vou mover os rótulos e aí eu vou mostrar para vocês como é que automaticamente eu consigo desenhar uma guia conectando isso daqui. Você vê que ele está colapsado aqui. Se eu abrir, eu tenho várias opções de guias. Eu vou mostrar para vocês como configurar as três para você escolher qual é a melhor. Onde eu tenho uma guia com a quebra de 90 graus, dinâmica. É bom frisar isso daí. Vou abrir a edição. Ó, se eu mover, a guia vem junto, né? Uma coisa bem dinâmica, né? Você não precisa sair desenhando, você não precisa ficar como louco, você configura uma vez e tá ok. Eu tenho a opção de uma guia que conecta o rótulo ao centroide. Eu tenho a opção de uma guia que conecta o rótulo ao ponto mais próximo da sua feição de origem. Então, eu quero mostrar isso aqui para vocês. É rapidinho, assim, fica até um pouquinho longo o vídeo, mas para mostrar essa solução para vocês. Então, vamos lá. Eu tenho aqui essa camada, né, dos estados do Brasil. Eu não tenho nada na tabela de atributos, só tenho o nome e a região. Eu preciso fazer uma configuração na minha tabela de atributos. Eu preciso de dois campos. Eu preciso do campo X e Y, que vai armazenar a posição daquele rótulo. Né? Para eu poder mover esse rótulo de lugar, eu preciso gravar essa posição em algum local da tabela de atributos. Então, vamos criar aqui um campo X, né, para as coordenadas X. Estou usando aqui número decimal, muito importante. Eu não vou poder usar data, não vou poder usar texto e número inteiro não vai favorecer que você tenha uma precisão muito boa. Então vamos no número real para a gente ter casa depois da vírgula e melhorar a precisão aí do deslocamento desse rótulo. Então o campo X, o campo Y, mesma configuração, 10, 4. Vou salvar isso daqui. Então eu tenho aqui minha tabela de atributo, todos os campos nulos. O rótulo ainda está no mesmo canto, não configurei rótulo. Então vamos configurar o rótulo dessa vez. Aqui em rótulos, ele está aqui default do programa. Vou só melhorar aqui a visualização do rótulo usando essa funcionalidade aqui, que é o Word Wrapping, que ele vai quebrar o rótulo em linhas a partir de uma quantidade X de caracteres que eu configurar. Né? Quando eu aplicar, eu tenho aqui o rótulo já com a visualização melhor. O grande pulo do gato para você poder modificar a posição do rótulo é vindo aqui no menu dentro das propriedades do shape, propriedades, rótulo, posição,
e vir aqui em dado definido, né? Eu vou definir para o programa, para o sistema, para o QGIS, onde esse rótulo vai aparecer. Qual é a coordenada X, e aí eu clico, procuro o campo que eu acabei de criar, e onde é a coordenada Y. Lembrando que se, como a gente vai ver agora, todos estão nulo, o rótulo não saiu do lugar. Ou seja, se o valor do campo, o valor x ou y, for nulo, ele ignora essa variável que eu acabei de inserir e ele vai para o renderizador padrão dele, né, que é o centroid. Geralmente ele vem configurado no centroid, num ponto visível do mapa, né? Então, se eu sair modificando, ele já vai alinhando isso daqui, mas em um dado momento que eu modificar a posição de um dos rótulos, ele assume aquela coordenada x, aquela coordenada y e não sai daquele local. Ele fica fixo, né? Então eu vou abrir aqui a edição e a gente vai ver que a opçãozinha de mover rótulo está habilitada. Vou mover aqui o Rio Grande do Norte, né? Vou salvar e agora eu vou configurar as minhas guias, né? Para eu configurar essas guias, eu vou trabalhar somente com estilo, né? O estilo é onde você trabalha com a parte da renderização. Como é que a sua feição, no caso aqui um shape de polígono, está sendo renderizada no mapa. Ele está sendo renderizado como um símbolo simples, com um preenchimento simples, com um preenchimento transparente, com a borda preta. Só que eu não vou poder trabalhar com símbolo simples aqui. E eu vou mostrar depois por quê. Eu preciso trabalhar com regras, certo? Quando eu venho aqui baseado por regras, ele já traz a simbologia que já existia no simples e disponibiliza ela aqui. Isso aqui é a simbologia do limite estadual, né? E agora eu preciso configurar as outras simbologias. Eu posso, inclusive, criar N regras aqui dentro. Tem outros materiais aí sobre o QGIS mostrando isso daqui. Mas nesse momento eu quero criar as regras que vão renderizar as minhas guias. Então eu vou adicionar uma nova regra, guia centroid, porque essa daqui é a guia que vai trazer, que vai renderizar a linha do meu ponto XY definido ao centroide da minha feição. Então eu vou vir aqui no símbolo, no lugar de preenchimento simples, eu preciso trabalhar com gerador de geometria. E esse cara aqui você pode fazer muita coisa com ele, depois eu vou explorar ele em outros tutoriais, como é que você pode trabalhar com buffer dinâmico, enfim, N situações aí. Lembrando que ele gera uma geometria apenas para renderizar uma geometria, ele não vai modificar a geometria original da sua tabela de atributos. Ele está só renderizando uma geometria a mais ou várias geometrias dentro da sua tela do QGIS e nada mais. Sempre partindo do pressuposto que você tem alguma informação na tabela de atributos ou na própria geometria do teu shape que vai ser o ponto de partida para gerar essa geometria aqui. Então, gerador de geometria, tipo de geometria, linha, né? E aí eu preciso inserir uma expressão aqui definindo que linha é essa que eu vou gerar. E como todo mundo sabe, eu espero que saiba, uma linha eu preciso ter no mínimo 2 pontos. Se eu tiver 2 pontos, eu tenho já como desenhar uma linha. Então eu preciso definir quem são esses 2 pontos. Então o primeiro ponto é o x e o y daqui, e o segundo ponto, nesse caso, é o centroide da geometria. Eu já fiz isso aqui. Eu tenho umas expressões aqui, que são as 3 que eu mostrei mais cedo. Isso aqui vai estar também no meu site, linkado aqui no YouTube. Então, para o centroide, eu vou ter essa expressãozinha aqui. Eu estou uma explicaçãozinha rápida, tem uns comentários aqui para vocês entenderem melhor, mas eu estou fazendo aqui um make line, ou seja, eu estou criando uma linha a partir do make point, ou seja, criando um ponto x e y dos campos que eu criei e apresentando outro ponto que é o x do centroide da geometria e o y do centroide da geometria. Com isso eu tenho aqui o primeiro ponto da minha linha e o segundo ponto da minha linha. Se eu der um OK e aplicar, eu já tenho a guia funcionando, né?
funcionando, e como ele é uma feição render, é uma renderização, ou seja, não é uma feição que eu preciso sair desenhando. Dado momento que eu sair modificando o meu rótulo, essa feição, essa linha guia vai sendo renderizada automaticamente, né? Então eu posso fazer isso com os demais estados e eu vou ter sempre uma linhazinha guia. Então isso aqui já resolve 90% do meu problema. Eu não digo 100% porque eu teria que, por exemplo, configurar como que esse rótulo, essa guia interage com essa feição na hora que eu quiser renderizar, por exemplo. Uma das situações que me forçou a tentar novas expressões era a seguinte: eu não quero que essa linha atravesse o limite do estado. Eu queria que ela parasse aqui. Então, como é que eu poderia escolher um ponto aqui que sempre para essa linha parar? Se eu definisse um ponto x, y fixo, eu teria sempre o mesmo ponto de chegada aqui. Mas se eu trouxer o meu rótulo para cá, eu não posso fixar esse ponto de chegada aqui. Então eu desenvolvi aqui outra expressão. Eu escrevi um novo códigozinho aqui para resolver esse problema com a guia com um ponto mais próximo, né? Então, vou aqui um gerador de geometria, linha, e está aqui a expressão. Então, no lugar de eu trazer um x e o y do centroide, eu estou trazendo o x e o y do ponto mais próximo entre a minha geometria e o ponto onde está o rótulo. Então, são expressões que depois que você entende o que é que essa expressão está apresentando, elas são simples, inclusive de você modificar. Você vai ter essa necessidade de modificar a forma de visualizar essa guia, e vocês podem sair alterando aí, inclusive criar outras situações aí para vocês. A outra expressãozinha que eu bolei aqui era porque eu precisava fazer uma quebra, né? Nessa guia. Eu não queria que essa guia fosse uma linha reta daqui para cá. Eu queria que ela viesse, quebrasse em algum ponto aqui e subisse para eu botar o meu texto, né, próximo dessa quebra em 90 graus. Então, eu fiz outra expressãozinha onde eu poderia ter essa situação ok, né? Então, o gerador de geometria modifica aqui, linha. Eu estou trazendo 3 pontos dessa vez, se você ver, eu tenho um ponto no rótulo, eu tenho outro make point usando o x do rótulo e o y do centroide da geometria e o outro no centroide da geometria. Se eu der OK, eu tenho um rótulo que me responde dessa forma. Então, são N possibilidades que você tem aí para trabalhar com essa ferramenta, né, usando só o QGIS, o que para mim é muito bacana, porque eu tento desenvolver tutoriais aí para a galera e eu preciso ter em mente que nem todo mundo trabalha com banco de dados. Eu estou começando a trabalhar com banco de dados agora, às vezes eu fico me empolgando e apresentando soluções. Usa esse select, cria essa view, configura isso no banco, e às vezes a galera não está ainda nessa vibe do banco de dados. E aí eu tento trazer a mesma lógica do banco para o QGIS e tentar encontrar soluções como essa, né? Espero que possa ajudar vocês e que isso seja um ponto de partida para novas soluções, né? Porque esse não é a única forma de fazer isso. É uma forma que eu encontrei para solucionar um problema que eu tinha e depois eu tive que adaptar para um problema que outras pessoas podem ter. No caso, não ter o banco de dados, já que a solução que eu encontrei lá no blog do Alexandre Neto, de Portugal, usava bancos de dados, usava o PostGIS para criar uma view, ou seja, era uma nova camada que ficava aqui com essas guias, né? E
E aí eu quebrei a cabeça um pouco para ver como que eu conseguiria ter esse mesmo resultado usando só o QGIS, sem ter aí um banco de dados para me auxiliar nisso. Então eu cheguei nessa solução. Não é a solução definitiva, mas serve como um ponto de partida aí para uma série de discussões e quem sabe até para alguém desenvolver aí um plugin, alguma coisa que possa gerar essas guias para rótulos mais facilmente, né? Tendo um plugin onde o cara clica, seleciona a camada, escolhe como é que qual é o formato da guia que ele quer e o plugin se encarrega de fazer toda essa configuração para o usuário, né? Então é isso. Fique em paz aí e até o próximo tutorial.